Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Raizen e Museu da Pessoa apresentam o projeto Energia das Memórias, Barra Bonita, que traz histórias de vida de moradores da cidade de Barra Bonita, no interior do estado de São Paulo. Eles nos contam sobre suas vivências na cidade e sobre a importância de resgatar a memória da cidade por meio das histórias de vida dos barra-bonitenses. Neste episódio, você vai conhecer a história de João Carlos Amaral. João Carlos Amaral nasceu em 23 de fevereiro de 1971 em Ribeirópolis, Sergipe. Mudou-se para Barra Bonita, em São Paulo, aos 7 anos de idade, junto dos pais e 5 irmãos. Frequentou a creche Casa da Criança, o SESI e outras escolas do município. Trabalhou em várias atividades, se destacando como locutor, profissão na qual ainda atua. Meu nome é João Carlos Amaral, nasci em Ribeirópolis, no estado de Sergipe. Os meus pais eram lavradores, né? Trabalhavam na roça. Eu me lembro dessa época muita coisa, né? Eu ajudando meus pais, né? Mesmo quando era criança, que eu ajudava os meus pais, né? Num carro de boi, tinha uma casa de farinha, que a gente fazia farinha, né? E eu estava sempre ali junto. Histórias que apareciam na casa de farinha, lobisomens, Saci Pererê. Eles contavam muitas histórias. Histórias de lá, né? Que acontecia lá, enfim, né? Na época da Caatinga, Lampião, aquela história que todo mundo conhece, né? O sítio era num povoado de Ribeirópolis chamado Malhada. Era uma área que não tinha iluminação nenhuma. Era tudo, assim, da escuridão, dava 6, 7 horas da noite, a gente não podia sair mais de casa. E tinha uma coisa que marcou bastante, era as chamadas procissões, que o pessoal saía em reza, né? Aquele monte de gente com velas, rezando, manto branco, a gente ia junto. Na época a gente ia para a igreja, a gente guardava muitas datas, assim, sabe? Que, tipo aquelas datas, São Pedro, São João. Eu morei em Ribeirópolis, né, no povoado, né? Ribeirópolis era a cidade, povoado que chamava Malhada. Eu morei até os meus 6 anos de idade. Até a minha primeira professora, a gente tem um contato, até hoje, é viva ainda, ela chama Paixão. Eu tenho muitas lembranças da escola, eu era muito espoleta, sabe? Pulava muro, não seguia regras. Olha, depois de Ribeirópolis, foi assim, o meu pai veio para São Paulo, para Barra Bonita, em 76. Nós éramos em 5 irmãos, né? Tudo pequenininho, mais velho eu. Aí eu sofri um acidente lá, a lesão foi com arame farpado, machucou o olho, e nós viemos para Barra Bonita em busca de recursos, né? Hoje eu sou visão monocular, eu não tenho, eu uso uma prótese de silicone, onde era o olho. Foi difícil, foi fácil não. Minha mãe lavava roupa no circo e eu vendia as coisas no circo, doce, bala. Acho que para 8, 9 anos, eu fui para o SESI, para a escola do SESI. Eu me lembro do pipoqueiro na entrada, do carrinho de doce, né? Que a gente não tinha dinheiro para comprar, a gente ficava ali em volta, né? Aí sempre um amigo que tinha mais condições pagava, entrava, a gente berganhava. Como eu era brigão ainda, eu defendia os colegas. Fulano vai bater em fulano. Não vai bater, não. A troco disso, você me dá um doce. Entendeu? E na sala de aula também, eu ia bem. Eu era quietinho na sala de aula. Aí fora... Os
Os meus irmãos, um defendia o outro, até hoje. Um defende o outro, com unhas e dentes. Se um estiver precisando, é assim, mexeu com um, mexeu com todos. Na adolescência eu entrei na Mirim, né? Legião Mirim de Barra Bonita. A gente tinha que ir na missa todo domingo, tudo carequinha, fardado, e essa instituição arrumava serviço pra gente, né? E isso ajudava bastante. Depois do SESI, né? Eu fui estudar numa escola chamada Gutenberg de Campos. E foi uma fase muito legal. Depois eu passei para uma outra escola chamada SENE. Era um esforço danado para estudar. Eu trabalhava de noite, chegava às 7 horas da manhã para estudar, eu cochilava, tá, na carteira. Nessa época eu já trabalhava, eu catava bituca, resto de cana. O pessoal corta cana e fica aqueles pedacinhos a noite toda, andando atrás da máquina. Depois disso, eu fui trabalhar numa empresa em Piracicaba, numa empresa de ônibus. Eu era agenciador, depois eu passei a fiscal de linha. E só que eu tinha vontade de ser locutor de rádio. Eu ouvia muito rádio, eu tinha vontade, só que tinha um quê aí que não me dava, que eu não me via. Eu falava assim, viu, se eu fosse ser locutor de rádio, da forma que eu falo, eu não vou conseguir. Eu era gago. Aí, meu pai, um dia de folga, eu estava de folga, meu pai, nessa época, trabalhava de pedreiro, eu estava com ele, né, certo? Ajudando ele. Aí eu ouvi o locutor falar assim, estamos precisando de um sonoplasta. Eu falei, o que é sonoplasta? Procurei saber, técnico de áudio para rádio. Os interessados vinham até a portaria da rádio. Eu corri lá, fiz os testes, me chamaram e vim para a rádio local de Barra Bonita. Como técnico eu fiquei 2 anos e meio. Aí surgiu uma chance para fazer fono. Fiz fono 10 anos de fono. Aprendi a falar de novo. Aí um belo dia eu gravei com o prefixo da rádio e eu esqueci de apagar, ficou gravado lá. E o gerente foi lá ouvir as gravações e tinha essa voz lá, que ele não sabia que era minha. Aí ele me chamou e falou, viu, de quem que é essa voz aqui? Eu falei, é de um cara de São Paulo que passou por aqui, né? E eu pedi para ele gravar a identificação, eu tinha vergonha. Ele falou assim, nossa, que voz legal. Eu falei, você acha? Nossa, legal, fala bem pra caramba. Quando ele passar de novo aqui, pede para ele gravar mais umas vinhetas, né? Aí um belo dia ele pegou eu gravando. Entrou, abriu a porta, falou, então o locutor de São Paulo é esse? Falei, ele falou, por que você mentiu? Falei, cara, eu acho que eu não tenho chance. Ele falou, tem sim. Você vai fazer o meu programa. É um programa que eu faço aos domingos em Velha Guarda. Programa de velhos. Eu tinha 18 anos já. Até tem um fato dessa época aí. Eu estava lá fazendo o programa, né? Você que está acompanhando o nosso programa, o Extras foi um sucesso, você na região ouvindo a gente, seja bem-vindo, né? Ligue pra gente, tem vontade de vir até a rádio nos conhecer? Fique à vontade, você não acredita. Veio uma senhora, bateu na porta da rádio, eu vim conhecer o Amaral Filho, aí saiu lá, um moleque de 18 anos. Ela falou assim, não, eu quero conhecer o locutor. Eu falei, sou eu? Mas eu achei que o senhor tinha os cabelos grisalhos, que o senhor era um cara alto, um manico pequenininho. Ela ficou decepcionada, acho eu. Mas foi legal, foi uma coisa que marcou também na minha profissão. Em 2000, eu vi uma chance de montar algo meu, né, um estúdio de gravação, e eu tô desde 2000, né, fazendo essa parte de locução, além do meu serviço fixo, que é esse que eu trabalho, na área de tecnologia. Os meus irmãos, a minha irmã, que é eu primeiro, né? Depois ela. A minha irmã trabalha numa fazenda lá em Carlópolis, que é no estado do Paraná. Um dos meus irmãos faleceu, o número 3 faleceu. O número 4, que a gente numera assim, sabe? Na família.
O número 4 tem uma lanchonete, né? Um disque. O número 5 é vendedor. E o número 6 é gerente de uma empresa. Eu sou casado, né? Acho 31 anos, tenho um filho, John Lennon. Tem uma festa que eu me lembro, que eu me recordo, que marcou o meu início, né, de carreira também, nessa época. Foi a festa do caminhoneiro na cidade vizinha, nos Córregos. E tinha uma dupla que era amigos meus, né? E ele resolveu me chamar no palco. Eu não tinha postura de palco ainda, eu era locutor de estúdio, né? Eu falei, caramba, ele me chamou, falou, fala o nome da rádio que você trabalha lá. E falei, minha Nossa Senhora, você pensa num cara que não sabia o que falar, que as pernas bambeavam. Foi uma coisa que marcou, mas a gente se divertia muito nessa época. O cantor famoso que eu trabalhei, com a dupla, né? Eu prestava serviço, né, para eles. Eu era contratado por uma outra empresa e prestava serviço a eles, ao João Paulo e Daniel. A gente levava ônibus, né, as caravanas lá para os shows, e era muito legal. Foi uma época legal que me ajudou também bastante, né? Eu tive um espaço legal nessa época. Com eles ainda não eram tão famosos, né? Mas foi legal. Na época que eles começaram, eu tinha muita amizade com o João Paulo. E o João Paulo falava assim pra mim, viu, você tá namorando minha vizinha, Brotas? Eu falei, tô de olho, hein? Ele falava, vê lá, hein, vai fazer com minha vizinha, hein? Malandro. Aí ele me convidava para ir nos shows, eu ia, né? Logo no começo. Aliás, eu conheci ele empurrando um Fusca, de madrugada. Eu tocava a discoteca, namorava, né? E eu ia deixar a minha esposa na casa dela, a minha namorada, que era próximo da casa dele. E só que eu não conhecia ele ainda. Eu vi um cara empurrando um Fusca, um Fafá de Belém azul, fui lá ajudar ele. Cheguei lá, dava tranco para cima, tranco para baixo, nada de pegar esse carro. Falei, parceiro, tem gasolina? Ele falou assim, lógico que tem. Abre lá o capô. O tanque era na frente, abri, não tinha uma gota de gasolina. Você não vai lá buscar para mim uns 5 litros? Peguei o galão e fui. Mas não sabia quem era, não tinha nem ideia de quem era. Aí voltei, pegou o carro e falou, rapaz, não posso te pagar, eu vou te dar um disco. Falei, meu Deus do céu, isso aqui deve ser mais ruim do que... Um belo dia apareceram na porta da rádio, os dois, corrente de ouro, tudo pomposo. Falei, cara, eu conheço você, cara, você é o cara do Fusca, hein? E dali pra frente a gente ficou amigo, entendeu? A fase da depressão foi muito difícil, eu achei que eu não ia superar. Quando chegava no final da tarde, eu chorava bastante, me trancava dentro de um quarto, a minha esposa ia lá e falava assim para mim, você tem que levantar a cabeça, essa fase vai passar, você tem que se aceitar. Eu não me aceitava sem a outra parte, né? Aí eu precisei fazer um tratamento, né, psiquiátrico, eu fiz, um grupo de pessoas, onde a gente falava da gente, do dia a dia, e depois eu fui para um local chamado Sorria Bauru. É um local de reabilitação. Me ajudou bastante nisso, a doutora Mayumi, né? Aí lá tinha pessoas sem perna, sem braço, sem ouvido, sem olho. Aí ela falou assim, dá uma olhada naquela mocinha ali, mocinha de 18 anos. O seu problema é maior do que o dela? Dá uma olhadinha. Aí dali para frente eu comecei a falar do assunto. Eu trabalho aqui na escola, eu trabalho na área de tecnologia, eu sou gestor de TI, Escola Ricieri Moratelli. Contar minha história aqui para vocês hoje, fazer parte dessa maravilha, foi muito legal. Foi muito legal falar um pouco da gente. É bom para a alma, certo? Para o ego da gente. Eu gostei, foi ótimo, sensacional.